Estou mais uma vez aqui falando nesse vídeo para falar sobre o caminho sem saída. Existem muitas pessoas nessa vida que estão no caminho sem saída, não sabem o que fazer. E o que você deve fazer quando você não sabe o que fazer? Qual é a decisão que você deve tomar? Eu vou lhe explicar para você nesse vídeo e espero que você aplique tudo isso que você aprende nesse vídeo na sua vida. E sabe que se você aplicar tudo que for falado aqui no vídeo, você vai ser uma pessoa muito feliz. Você vai conseguir ter uma vida melhor. Eu vou contar a história de um povo que ele ficou no caminho sem saída, o povo de Israel. O povo de Israel era um povo que ele era escravo do Egito, do faraó. O faraó ele mantinha o povo de Israel como pessoas que fariam tudo que ele mandasse. Eles tinham comida, roupa, tinham bebida, porém tudo que o faraó mandasse eles fazer, eles tinham que fazer. Só que o que aconteceu? Deus escolheu um homem para libertar o povo dessa escravidão, porque Deus não queria que aquele povo fosse um povo escravo. Então Deus escolheu Moisés, e Moisés foi escolhido para ser libertador do povo judeu do Egito. Então Deus levou Moisés até um lugar chamado Piairote, e esse lugar era um caminho sem saída. Ele não poderia ir para nenhum lugar. Pelo lado direito tinha montanha, lado esquerdo tinha montanha, e no meio tinha um mar vermelho, não tinha para onde eles irem. E Deus tocou no coração do faraó para que ele fosse até o povo de Israel para poder matar as pessoas, alguns, e transformar escravo o outro, porque numa guerra geralmente os homens maiores eram mortos e as crianças eram tornadas escravas, e as mulheres também viravam escravos. Então as crianças se tornavam escravas para ser um guerreiro daquele povo, e as mulheres se tornavam escravas para servir de algumas coisas que o rei pedisse para fazer. Então eles ficaram logo assustados, porque eles sabiam que o faraó estava indo atrás deles. Então eles começaram a reclamar com Moisés: Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer aqui no deserto? E até reclamou. Tem gente que falaram assim: mas Moisés falou para você, se fosse para você tirar a gente do Egito para morrer no deserto, melhor ter ficado lá. Então Moisés falou assim: calma, calma. Ele falou assim, para ele ficar uma calma, porque ele ia consultar Deus, o que ele devia fazer. Então ele foi, consultou Deus, e Deus mandou para Moisés estender o cajado para o mar vermelho se abrir. E quando Moisés estendeu o cajado, o mar vermelho se abriu. Então logo houve um caminho, houve uma saída para aquele povo, do povo de Israel. Podemos ver que Deus fez com que eles tivessem uma saída, mesmo em um momento de dificuldade, um momento que parecia impossível, Deus fez o possível acontecer. Saiba que para o homem as coisas podem ser impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Nunca duvide que Deus pode fazer algo para livrar você desse caminho sem saída. Então, o que você deve fazer quando você estiver no caminho sem saída? A resposta é: você deve buscar a ajuda de Deus. Deve perguntar para Deus o que você deve fazer. Deus vai dar a resposta certa para você sair desse caminho sem saída. Deus vai revelar. Sempre todas as pessoas que pedem a ajuda de Deus, Deus ajuda. E sempre quando Deus pede, sempre você pede para Deus revelar aquilo que é o melhor para você, Deus vai revelar. Então o que aconteceu? Moisés pediu a ajuda de Deus e Deus ajudou Moisés, revelou o que ele deveria fazer. E Moisés foi lá e fez o que deveria fazer, e por isso o mar vermelho se abriu e eles puderam ter um escape, uma saída daquele momento lá que era do Piairote, aquele lugar lá que era o caminho sem saída. Eles conseguiram escapar. Mas que muitas vezes Deus nos revela o que não devemos fazer, a gente não faz. Por exemplo, Deus mostra qual é a saída para um determinado problema, então a saída você deve fazer, mas você não quer fazer aquilo que Deus mostrou para você. Mas sabe que tudo aquilo que Deus revela para você é o melhor para você. Sempre quando Deus quer que você faça algo, aquilo que Deus quer você fazer, sabe que aquilo vai ter uma recompensa. Deus vai recompensar você de alguma forma, ou através de bênção, através de felicidade, o que for, Deus vai recompensar. Sabe que tudo que Deus fala para você é o certo, é o correto, porque tudo que Deus faz é perfeito. E eu vou falar para vocês sobre um momento em que também teve uma pessoa que teve um momento também sem saída, que foi Salomão. Salomão teve uma situação em que ele teve que julgar um caso muito difícil, que duas mães estavam com seus filhos, e uma dizia: esse filho é meu, e outra dizia: esse filho também é meu. Então as duas estavam querendo saber de quem era o filho, perguntaram para o Salomão para decidir, para dizer de quem era a mãe verdadeira daquele filho. Então Salomão não sabia o que fazer, ele teve que utilizar da sabedoria que Deus tinha dado para Salomão. E o que foi que Deus deu sabedoria para Salomão fazer o quê? Salomão fez assim: mate a criança, corte metade dela e dê um pedaço para cada mãe. E a mãe verdadeira falou assim: não, pelo amor de Deus, não mate a criança, entrega a criança viva para outra, eu prefiro ver a criança viva na mão de outra do que ela morta nos meus braços. Só que a mãe, que era fácil, falou assim: não, nem para mim nem para ti, pode cortar a criança e dividir meio a meio para cada um. Sabe o que Salomão fez? Salomão, ele fez a atitude certa. Ele saiu daquele caminho, daquele beco sem saída, daquela situação sem saída. Ele entregou o filho para a mãe certa. Ele percebeu
que aquela mãe que teve compaixão era a mãe verdadeira. Então podemos ver que Salomão fez o certo, porque ele pediu a ajuda de Deus, usou a sabedoria de Deus. Nossa vida também nós temos que agir com sabedoria. Sempre a gente fazer uma coisa, reflita bastante o que é o melhor para você, o que Deus quer que você faça. Então, na Bíblia fala também que não proceder sem refletir, pé quem é precipitado. Então você nunca deve proceder sem refletir, sempre antes de refletir, antes de fazer algo, você tem que refletir bastante. Você não pode proceder a algo sem antes refletir naquilo que você vai fazer. E também quem é precipitado acaba também errando. Quando você fala assim, não, vou fazer logo, e você está na dúvida, você acaba errando. Então, nunca faça algo quando você estiver na dúvida. Sempre consulte a Deus, que Deus vai revelar. E se Deus demorar a revelar, espere a revelação de Deus. Espere Deus mandar o que você tem que fazer. Espere o que Deus quer que você faça. E eu vou dizer mais um exemplo de uma pessoa também que teve num momento que foi um momento que não tinha escapatória, não tinha saída, que foi Jesus. Uma mulher chegou, foi mostrada em frente de Jesus que ela foi pega no ato de adultério. Naquela época, a lei de Moisés mandava que apedrejasse a pessoa que fosse pega no ato de adultério. E fazer levar a mulher até Jesus. E perguntaram, mestre, o que não devemos fazer com essa mulher? Nós apedreja ou deixa ela embora? Então, se Jesus tivesse mandado matar a mulher, ele ia contra o princípio dele do amor, que ele falou que tinha que amar o próximo. Então eles iam falar assim, então se a pessoa está ensinando algo que ele não pratica, que ele só fala que nós temos que amar as pessoas, mas ele não ama o próximo, que ele mandou matar a mulher. E se ele falar para deixar livre, ele ia contra a lei de Moisés, que foi Deus que deu para Moisés aquela lei, e ia falar que ele é um falso profeta. Porque a Bíblia fala que todo profeta que for contra a lei de Deus, ele é um falso profeta. Então podemos ver que Jesus estava numa situação que não tinha saída. Mas sabe o que ele fez? Ele agiu com sabedoria, ele refletiu bastante e falou, aquele que não estiver em pecado, atire a primeira pedra. E ninguém atirou pedra porque todo mundo estava em pecado. Só Jesus que não tinha pecado, mas ele não atirou pedra. Ele disse, ninguém te condenou, também não te condeno. Então podemos ver que na nossa vida temos que agir com sabedoria e pedir ajuda de Deus, que Deus vai mostrar o que você deve fazer. Então saiba que para você sair desse caminho sem saída, não faça algo que você acha que deve fazer. Faça aquilo que Deus manda você fazer. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que Deus me deu de gravar esse vídeo. Espero gravar outros vídeos. Se Deus permitir, eu estarei gravando mais um vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.